Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 4 de setembro de 2012. Bom, gente, o pregão hoje foi de queda forte, nosso mercado cedeu bem, fechou acumulando aí 1,83%, o volume voltou ao normal depois aí de alguns dias de instabilidade. E a gente acabou sendo surpreendido, né? A Vale acabou caindo forte, chegou a cair mais de 4%, um ativo que tinha condições interessantes para um repique, fez nova mínima do ano, então o dia foi pesado e bastante pesado aqui na nossa bolsa, tá? Então surpresa no final também com a Rossi, mas não foi um dia lá muito fácil não, a gente teve algumas dificuldades ao longo do dia para trabalhar, a gente acabou fazendo poucas operações. O mercado começou estranho, simplesmente deu uma afundada, e essa afundada a gente se posicionou em Vale. Conseguimos fazer uma bela venda na Vale, fechamos a operação aí com mais de 2% de lucro, mas depois disso o mercado acabou enrolando, muita volatilidade, e a gente acabou ficando de fora. Perdemos inclusive a venda da Gol, que a gente havia recomendado para vocês no bate-papo de ontem, no relatório matinal. Desenvolveu bem a Gol, foi lá testar os R$9. Acabamos ficando de fora dessa venda aí, em função da volatilidade que o mercado nos apresentou. Tá? Então não foi um dia fácil não, gente. Não foi um dia fácil, mas a gente conseguiu ter um resultado bom, ter um resultado consistente, e agora mais uma vez, pensar em venda. O mercado está cedendo de novo, está tentando assumir uma tendência, e deve agora voltar para aquela grande consolidação que fez nos últimos 2 ou 3 meses. Tá? Então, dá para a gente trabalhar no intraday, mas, de novo, muito difícil de montar a posição de swing trade. E talvez agora vocês entendam o porquê da gente estar tão cauteloso nas últimas semanas, para não dizer até meses, com a questão de swing trade. Poucas recomendações, a gente não está atualizando todos os dias com um monte de recomendação como a gente fazia, enfim. A gente parou justamente porque o mercado ficou numa situação preocupante em termos de volatilidade, que não valia mais a pena, ou passou a não valer mais a pena arriscar posições de swing trade. Tá? Então foi isso que a gente enxergou aí, foi isso que a gente tentou escapar, e agora vocês podem ver que depois de romper consolidação para cima, depois de romper 60 mil pontos, etc., o mercado agora monta um novo pivô de baixa e volta para a consolidação anterior, assumindo aí um viés baixista, pelo menos no curto prazo. Tá? Vamos lá então, vamos mostrar para vocês aqui. Vocês veem na minha tela Ibovespa diário, como eu disse antes, uma queda forte, 1,83%, e o mercado agora voltando aqui para esse miolo da consolidação. Tá? Então, tivemos no dia as máximas aqui de 57,272 e a mínima de 56,202. Se perder essa mínima, deve ir lá testar a região de 55,763. Depois, deve ir lá testar a região aqui dos 55,490. Tá? Finalmente, tem mais um objetivo aqui, 55,239. Então é isso que a gente vê aqui no nosso Ibov, perspectiva de tendência de baixa, pelo menos no curto prazo. Aqui nos 60 minutos a gente assumiu essa tendência de baixo e agora a gente está desenvolvendo ela. Então, pelo menos até acontecer um pivô nos 60 minutos, a gente deve continuar cedendo aí, deve continuar nessa tendência de baixa. Tá? O mercado americano, Dow Jones, alta volatilidade, sobe num dia, cai no outro, enfim, caiu forte lá na quinta passada, subiu forte na sexta, hoje foi lá embaixo, testou a mínima anterior, testou o fundo anterior e acabou voltando aí, fechando mais ou menos no meio do caminho, num candle de bastante indecisão. Para os próximos dias, a gente vê o mercado americano muito consolidado entre 12.977 e 13.151. Não dá para levar eles como referência, ou para ter eles como referência, justamente em função dessa indecisão e dessa alta volatilidade. Vocês viram hoje que o nosso mercado não está nem aí para o Dow Jones, tanto que eles lá acabaram fechando aí com uma leve queda de 0,42, recuperou muito bem no final e o nosso mercado fechou na mínima. Tá? A operação do dia foi realizada na Vale, eu fiz essa operação. A gente tinha recomendação, inclusive, de compra para a Vale, uma vez que ela tinha alvo, tinha espaço para corrigir um pouco mais. Acabou cedendo muito forte,
A mínima do dia de ontem nela, de segunda-feira, 32,82. Ela fez um volume próximo à média, até achei o volume baixo perto do tamanho da queda, tá? Ela fechou o dia acumulando uma queda de 2,9, chegou a cair mais de 4, tá? Então, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, ela perdeu a mínima do dia anterior, deu uma enrolada por aqui, e a gente fez uma venda nela, então, aqui no 32,58, tá? Então, foi feita aqui, neste ponto, a venda dela, e foi gerenciado o risco aqui nos 32,52. Neste momento, a gente gerenciou o risco da operação, e já aproveitando, gerenciamos aí 80%, 70% da posição aqui no 5,2, já garantindo o stop e colocando, então, o stop aqui no 32,74, tá? Como a gente gerenciou mais que 50%, o nosso preço estava em 32,83, exatamente aqui, tá? Nosso preço médio ou o ponto de equilíbrio da operação. Como a gente vendeu aqui no 5,8 e recomprou 70% da posição aqui no 5,2, se a gente vendesse o restante até 32,83, sairíamos sem prejuízo. Nosso stop estava no 7,3, então não tínhamos risco na operação. Ela cedeu muito forte, veio aqui testar aqui os 32, deu uma consolidada, e quando ela deu essa afundada, a gente liquidou posição. Tá? Então zeramos aí a posição dela a 31,85. Fizemos mais uma liquidação dela a 32,27, tá? Então, eu esqueci de mostrar essa para vocês. Então, resumo da operação. A gente vendeu ela aqui no 32,58, recompramos 70% da posição aqui no 32,52, mais um tanto da posição aqui no 32,27 e zeramos o resto da posição aqui no 31,85. Tá? Então, de ponta a ponta, do nosso ponto de venda até a nossa última compra, foi lá do 32,58 para 31,85. Lá se vão 2,2% na operação, uma bela operação realizada hoje na Vale. Tá? Para amanhã, a gente tem algumas recomendações interessantes para vocês, uma vez que o mercado parece ter assumido uma tendência. Tá? Então vamos lá, hoje tem mais recomendação. Vamos iniciar com a Marfrig MRFG3, então está aqui a Marfrig, vem cedendo consistentemente aqui nos últimos dias, hoje cedeu de novo, o volume está alto, e se ela perder esses 10,40 amanhã, tem alvo aqui na região dos 10,24, e depois nós temos objetivo aqui nesta mínima na região dos 9,97 ou R$10. Tá? Esta é a Marfrig. Observem o semanal dela, ela está fazendo aqui um belo de um contra-ataque, por isso que nós estamos recomendando venda nela, apesar da queda de 9,50 na semana, ela deve vir testar a mínima da semana, que é lá 10,40, perdão, 10,40 não, 10,24 na semana passada, e depois os R$10. Tá? Nós temos além da Marfrig a Fibria, desculpem, a FIBR3. No semanal, ela deu um sinal de venda, está cedendo. Dia de hoje fez um volume na média, montou mais um pivô de baixa, fechou na mínima. E para amanhã, se perder aqui 14,86, ela passa a ter alvo aqui na região dos 14,62, depois lá na região dos 14,25. Além da Fibria, nós temos também a Vale 5. Então está aqui a Vale. Fez nova mínima do ano, o volume, como eu disse, foi baixo pelo tamanho do movimento, mas para amanhã, se ela perder 31,73, pode ficar interessante. Tá? Fez a correção dela nas médias, deu um sinal de venda, montou um pivô de baixa, e pode ir lá testar essa mínima, e se perder isso aqui, pode ficar extremamente interessante para trabalhar amanhã na ponta vendedora. Tá certo? Bacana, acho que legal a gente citar a análise feita hoje ao vivo, quando a gente conversou com o nosso amigo Patrício sobre o afastamento que ela fez em relação às médias, um movimento forte, como ela fez aqui no dia 29, e logo depois ela faz uma correção nos 15 minutos. Por isso a gente optou por zerar a posição aqui no 8,5, e logo depois ela corrigiu e veio aqui até os 26. Tá? Então a gente matou mais 1% da operação aqui só por ter tentado antecipar aqui essa correção. Tá?
Então está aqui a Vale, perdendo então 31,73. Fica até complicado encontrar um alvo para ela, né, gente? Porque está cedendo muito forte, mas eu acho que um alvo interessante seria aqui, ó, R$ 30,57, exatamente este ponto que eu estou mostrando para vocês, tá? Então é isso que a gente está visualizando, agora sim, deixa eu ajustar para vocês, é isso que a gente está visualizando na Vale, então, perdendo 31,57, tá? Além da Vale, temos a CSN, CSNA3, volume acima da média, queda forte para ela hoje, quase 5% de queda. Se perder aqui esses 9,55, que é a mínima de hoje, o próximo alvo dela, R$ 9,00, tá? Então, testando o mínimo do ano, falhou um topo aqui, observe, rompeu a linha média, a gente mostrou isso para vocês, recomendamos venda nela, corrigiu um pouquinho, e se perder agora esse 9,55, ela fica legal com algo lá na região dos R$ 9,00, tá? Além da CSN, nós temos também a Gol 4, também cedeu bem, a gente tinha recomendado venda nela ontem, se perdesse aqui os 9,28, ela perdeu, a gente acabou não pegando, porque bem nesse momento o nosso índice estava se recuperando, então a gente, em função da volatilidade, acabou ficando de fora dela, mas se ela perder aqui esses 9,03 amanhã, vamos arredondar, R$ 9,00, ela fica bastante interessante, e passa a ter alvo lá nos 8,74, tá? Essa então é a Gol, a gente está recomendando venda nela porque ela vem de mínima, corrigiu aqui no semanal e deu um sinal de venda. No diário a gente pode ver aqui uma falha de topo com rompimento de linha média. Então, alvo 8,74 depois das mínimas do ano se continuar o movimento. Além da Gol, nós temos também a MMXM3, também cedendo bem hoje, fechando aí com 5% de queda, volume acima da média. E para amanhã, se perder aqui esse 5,20, passa a ter alvo aqui nos 5,12, depois R$ 5,00, finalmente lá os 4,90. Vale a pena acompanhar, vejam o semanal dela, depois de algumas semanas de volatilidade, ela pode voltar a subir uma tendência, e acho que pode ainda ficar interessante, tá? Temos também a Gafisa, GFSA3, apesar do volume baixo, ela está dando um sinal no semanal que pode sofrer uma correção, tá? Então deixa eu limpar ela aqui. Está aqui a Gafisa, se perder amanhã 3,98, ela dá um sinal no semanal, primeiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, e ela daí pode corrigir, possível alvo, região aqui dos 3,17, tá? Então bem interessante aqui a Gafisa, código dela GFSA3, perdendo os 3,98, tá? Temos além da Gafisa a ALLL3, um ativo que há tempos não aparece aqui na nossa recomendação, cedeu forte semana passada, já confirmou essa semana e pode continuar cedendo ainda, apesar dessa sequência de quedas. Se perder os 8,73, tem algo em 8,66, depois lá em 8,40. E finalmente nós temos uma venda lá no nosso mini índice WIN, tá? O WIN, a gente tem aqui a venda, mesma análise do Ibov. Se perder esta mínima aqui, 56.475, o índice fica interessante, volta para essa consolidação, passa a ter alvo aqui em 55.919, arredondando aí 56 mil pontos, tá? É isso então que a gente vê para amanhã, é isso que a gente visualiza para amanhã, e a gente deve ter um dia mais fácil se o mercado americano também assumir uma tendência de queda. A gente passa a trabalhar em linha com eles, e com certeza a pressão aqui vai ser maior. Se por acaso amanhã lá consolidar ou subir e a gente resolver cair, deve ser mais um dia difícil como que a gente teve hoje. Nem mostrei para vocês, mas a Rossi caiu 10% no último candle, em função de algumas notícias. Amanhã todo mundo de olho nela, ver como é que ela se comporta. Não recomendamos nada, mas ela pode movimentar bem, então acho que é legal acompanhar também. E estaremos ao vivo, como sempre, a partir das 10 horas da manhã. Convidamos todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, fazer o seu cadastro, que vocês vão ser contactados pela nossa equipe para fazer um teste gratuito de 7 dias no curso ao vivo durante o pregão. Vocês vão operar ao vivo aí com toda a nossa equipe, tá certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite. A gente se vê amanhã às 10 horas lá no curso ao vivo. Até lá.